Olá para você que está ligado no Portal da Cidade Ipatinga. Estamos iniciando hoje mais um episódio do nosso podcast, o Portalcast Ipatinga, o podcast do Portal da Cidade. E hoje um tema super interessante, mas antes de falar sobre ele, eu vou pedir você que se inscreva no nosso canal, se você está acompanhando aí pelo YouTube com imagens e também no Spotify. Se inscreva no nosso canal, deixa o joinha lá e ative o sininho para poder ser informado quando a gente publicar um novo episódio e também entrevistas que a gente faz aqui diariamente e são publicadas no nosso canal no YouTube. Você que está no Spotify, siga o nosso canal aí nessa playlist Portalcast Ipatinga. Lá tem todos os episódios que a gente já gravou e você vai poder acompanhar diversos temas interessantíssimos sobre o dia a dia, vários temas aqui que envolvem também a região do Vale do Aço. Então hoje o nosso tema é muito interessante porque nós vamos falar de aposentadoria, previdência. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a advogada Regiane Lima, que vai falar um pouco sobre. A gente vai destrinchar um pouco as novas regras de aposentadoria, de previdência. E vamos informar você aí, você que pretende se aposentar, né, ou acha que vai conseguir se aposentar, nós vamos saber, vamos tirar essas dúvidas aqui hoje. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no portal. É um prazer. Obrigada pelo convite. E iremos aqui destrinchar esse assunto muito importante, né, para todos que estão aí nos acompanhando. Beleza. Vamos começar então. A gente teve uma alterações, na verdade, né, recentes com a reforma da Previdência. Quais foram as principais alterações para a gente já começar falando sobre isso? Nós tivemos várias alterações com a reforma da Previdência, mas as piores, né, que prejudicou bastante o trabalhador, foi sobre a pensão por morte e a aposentadoria especial daquele trabalhador que desempenha a sua função na área insalubre, dentro da Usiminas, da Peram, né? Essas áreas prejudiciais à saúde. Então, por exemplo, a aposentadoria especial, antes era necessário ter somente 25 anos de contribuição. E hoje não tinha idade mínima. Você fala isso, especial é aquela pessoa que tem periculosidade, insalubridade. Insalubridade, o eletricista, o mecânico. Então, essas pessoas, elas aposentavam somente com 25 anos de contribuição, ou 20, dependendo da área, né? Ou 15 anos para aquelas áreas mais insalubres. Então, era só ter esse tempo de contribuição e conseguir a sua aposentadoria. Correr para o abraço. Isso. Então, por isso que a gente via muitas pessoas com 42 anos, 40 anos, sendo aposentadas, muitos novos, né? Por causa que não tinha idade mínima. Porém, após a reforma, que ocorreu em 13/11/2019, nós tivemos essa alteração e passou a ser obrigatório essa idade mínima. Então, para aquelas pessoas que trabalham em área insalubre e querem aposentar, é obrigatório ela ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. E para aquelas pessoas que também trabalham em área insalubre, mas o requisito é 20 anos de contribuição, é necessário ela completar 58 de idades. Para as que trabalham, tem que ter 15 anos de contribuição, é necessário ter 55. Então, essa idade mínima ela passou a ser obrigatória. E isso fica muito prejudicial para o trabalhador que tem contato ali com produtos químicos fortes, benzeno, né? Então, isso prejudicou, porque às vezes a pessoa já está com 50 anos, nem aguentando mais trabalhar naquela... Ou seja, ela vai trabalhar muito mais do que 25 anos, né? Sim. Então, hoje, para ela aguardar essa idade mínima, ela tem que esperar, tem que aposentar com uns 35 anos. Então, vai sofrer muito. A não ser que ela já tenha um tempo maior de contribuição e possa fazer valer esse tempo aí a mais dos 25 como idade. Isso é uma permissão prevista em lei. Mas
para ajudar esses trabalhadores, os institutos como o IBDP, os sindicatos estão lutando aí, solicitaram aos deputados, senadores, para que lançassem o projeto de lei, a PL 42, que está em votação, para que seja reavaliado essa alteração que a gente teve aí com essa emenda constitucional 103, em 2019. Porque eles estão querendo colocar pelo menos uma idade mínima de 47, não 60 anos. Por causa dessas áreas serem pesadas, né, prejudiciais à saúde. E hoje o trabalhador comum, quanto tempo ele levaria e o que passou agora a ser requisito para ele poder aposentar? O trabalhador comum, na aposentadoria por idade, ele aposenta com 15 anos de contribuição, a mulher e o homem, se ingressou no INSS antes da reforma. E o homem é necessário ter 65 anos de idade e a mulher 62 anos de idade. Desde 2019, a idade da mulher vem sendo acrescida de 6 em 6 meses, porque antes era 60 anos, aí hoje chegou em 2023, parou com 62 anos. Para as aposentadorias conhecidas como tempo de contribuição, era necessário ter 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Essa aposentadoria não existe mais e não tinha a idade mínima. Hoje nós só temos a aposentadoria programada, que aí cai agora para 4 regras pós-reforma. E nós temos a regra da idade mínima, e é necessário ela ter o tempo de contribuição mais a idade mínima. A mulher, por exemplo, ela tem que ter 59 anos e 30 anos de contribuição. E o homem tem que ter 64 anos e 35 anos de contribuição. Agora, nós temos também a regra de 50%, que era para aquelas pessoas que faltavam um tempo de 4 anos para se aposentar. Ela tinha que ter 30 anos de contribuição, aí faltavam 4 anos. Então, ela tem que completar mais 50%. Então, vai demorar mais um pouquinho para ela. Ela tem que completar o que faltava mais 50%. Essa, ao meu ver, e os estudos que a gente faz, é a pior regra pós-reforma. Mas nós temos também a regra de 100%. O valor é um pouco mais benéfico. É para aquelas pessoas que faltavam aí 2 anos de contribuição para se aposentar. Toda vez que tem uma reforma, tem essas regras de transição para acolher aquelas pessoas que faltavam um tempo mínimo para se aposentar. Então, é por isso que tem essas regras para não cessar de vez as aposentadorias daquelas pessoas que já haviam feito os seus recolhimentos. Na verdade, essas regras, né? Porque sempre que tem uma reforma também, eles aumentam o período trabalhado, né? Tudo bem que a expectativa de vida aumenta também, né? As pessoas estão buscando mais saúde, fazer exercício físico, comer melhor e tal. Mas isso também é uma forma de sustentar aquelas pessoas que já estão aposentadas e, consequentemente, também, por conta disso, vão ali viver um período maior, e aí os trabalhadores têm que custear, é uma forma de custear a aposentadoria, o valor de quem já está aposentado? Sim, é uma forma de custear, e eles todo ano fazem uma análise da Previdência e demonstram através desses estudos que está tendo déficit na Previdência. Então, aí que vem essas reformas, revisão de benefício, para tentar segurar um pouco esse aumento crescente aí de beneficiários. Então, a intenção é essa mesmo. Tá ouvindo aí, Fran? Você vai trabalhar até 59 anos, no mínimo. No mínimo.
Infelizmente. A gente está falando de coisa ruim. Tem algum benefício? Essa reforma trouxe algum benefício para o trabalhador ou não tem? Infelizmente não tem. Teve só piora com Só, a reforma, só se lascando. Só se lascando. Em relação a quem é MEI, como funciona a questão do pagamento ali da Previdência? Tem que ser uma coisa particular? Ela vai pagando por ela mesma? Como que o MEI consegue se aposentar? E o tempo também. Então, o MEI é um assunto muito importante, porque a gente recebe lá no escritório, as pessoas começam a contribuir com o MEI e acham que o MEI é igual à sua contribuição do INSS. Só que não. Você não pode pagar o MEI e deixar uns 6 meses sem contribuir, porque você pode ir para a dívida ativa. A Fazenda vai comunicar para que você efetue os pagamentos. Agora, se você contribui para o INSS, você pode ficar 1 ano, 2 anos, que o INSS não vai te cobrar, porque quem perde é você mesmo. Mas o MEI não. Você tem que pagar regularmente, todo mês, esses 5%. O benéfico do MEI é porque é um valor pequeno. E o MEI, você não aposenta por tempo de contribuição, você só aposenta por idade. Então, a mulher pagando o MEI, ela irá aposentar com 62 anos de idade. O homem, efetuando o pagamento do MEI, irá aposentar com 65 anos de idade, porém, com um salário mínimo. O MEI só aposenta com um salário mínimo. O que pode ser feito é uma somatória do tempo de contribuição que ele já tinha anteriormente, a partir do momento que ele efetuou o pagamento das contribuições como MEI. Aí, se ele quiser que seja feita essa somatória de todo o tempo de contribuição e não aposentar somente por idade, ele tem que pagar essa diferença de alíquota, porque o MEI é só 5%, para ele aposentar por tempo de contribuição, ele terá que completar mais 15%. Então, não é tão simples, né? A não ser que a pessoa queira somente aposentar por idade. Aí ela pode fazer os seus recolhimentos de 5% tranquilamente e fazer as declarações anuais. Tem todos uns requisitos a serem seguidos. Não é somente criar o MEI e pagar, né? Esquecer do tempo. Então, tem que procurar a ajuda de um profissional para auxiliar e fazer tudo de forma legal, para não ter nenhum prejuízo. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, vou criar um caso aqui. O cara é trabalhador, aí ele foi demitido, né? Saiu, aí ele fica ali 1 ano, 1 ano e meio sem trabalhar, tá sem emprego e tal. Como ele pode fazer para poder continuar contribuindo nesse período e não perder, por exemplo, 1 ano de trabalho que ele vai ter que pagar lá na frente, vai precisar, no caso, por exemplo, se ele aposenta com 64 anos, se ele ficou 1 ano trabalhando, vai ter que aposentar com 65. Como que ele pode fazer para continuar contribuindo com isso enquanto ele está sem trabalho? Olha, ele tem várias opções. Ele pode pagar como segurado facultativo, ou ele pode pagar como contribuinte individual, se ele tiver como comprovar que faz um trabalho autônomo, ou então ele pode pagar como MEI. Se ele for baixa renda, ele também pode fazer os seus recolhimentos com 5%. Então, tem várias opções. A gente vai ter que conversar com essa pessoa para saber qual o valor que ela quer dispor mensalmente, porque a pessoa pode pagar desde os 5% até os 20% de recolhimento em cima do valor que ela quiser. Os 5% do MEI não, é somente aquele valor de 5%. Mas vamos supor que eu esteja recebendo aí um valor mensal alto e quero me dispor do valor do teto, né? Quero tentar receber o teto quando eu for aposentar. Então, eu vou pagar mensalmente aí 1.600 mais ou menos por mês. Então, a pessoa que define isso para trabalhador autônomo, porque o que é CLT não tem como, né? Qual que é o teto da aposentadoria hoje?
Hoje é R$ 8.147. Uhum. Mas qual área que consegue receber um valor desse, ou qualquer um, dependendo da contribuição? Depende muito da contribuição. Aí nós temos que analisar toda a sua vida laboral, todo o seu tempo de contribuição, porque tem gente que começa a pagar nos últimos 10 anos e acha que vai conseguir receber no teto. Uhum. Porém, isso é uma lei antiga e hoje não funciona mais. Se você estiver fazendo esses recolhimentos, não vale a pena. É melhor você procurar um advogado, se planejar para que você possa fazer as contribuições de forma correta. Porque dessa forma você pode estar perdendo dinheiro. Uhum. Não adianta, então, ele querer pagar retroativo, a diferença ali, para tentar receber lá na frente o teto, porque ele vai estar perdendo dinheiro, então. Não adianta. E ainda mais que a gente teve essa alteração na lei, nem todas as pessoas mais podem pagar retroativo. Então, a gente tem que analisar o caso, se era um trabalhador autônomo, se tem como comprovar que prestava esse serviço. Antigamente, a pessoa podia pagar 5 anos atrasados, é só gerar a guia e efetuar o pagamento e aquilo já somava para o seu tempo de contribuição. Hoje não existe mais. Uhum. Entendi. Você que está acompanhando aí a gente, deixa seu joinha aí no YouTube, você também se inscreva no nosso canal, que a gente está num papo muito bacana aqui, você está no Spotify ouvindo também, vai lá, corre no YouTube, vai no Spotify mesmo e deixa seu joinha. Doutora, eu queria detalhar mais qual que é o procedimento que o trabalhador, ele completou tudo que é necessário para poder dar entrada no pedido. Mas o que ele precisa fazer? Qual que é o passo a passo? Quais as documentações ele precisa? Às vezes o trabalhador ele passou por várias empresas, ele precisa de um documento de cada empresa que ele passou. Como que ele pode dar a entrada nesse pedido? Qual que é o processo? Essa pergunta é muito importante porque nós temos um ponto aí que às vezes o trabalhador deixa passar, que é o PPP. Uhum. Às vezes a pessoa sai da empresa, trabalhou ali na área com ruído elevado e não pega o PPP, ou a empresa também não faz questão de entregar. Quando ela vai procurar um advogado para solicitar esse documento ou verificar sua aposentadoria, já se passaram mais de 20 anos e a empresa não tem essa obrigação de entregar o PPP após 20 anos. Então, ela fica sem esse documento. Infelizmente, já tem essa norma e, assim, algumas empresas não querem entregar após esse período. Ela fala com a gente, não tenho obrigação mais. Se ele não pegou a tempo, eu não vou entregar, não tenho pessoa, nem tenho essa documentação mais. Uhum. Né? Eles informam assim para o trabalhador e tanto para a gente no escritório. Mas se o trabalhador, por exemplo, recebeu, aí perdeu esse documento, ele consegue tirar uma segunda via lá na empresa, dentro desse prazo de 20 anos? Dentro desse prazo, consegue fazer a correção. Quando chega um PPP alterado ou feito de forma errônea, a gente consegue sim pedir que seja feito essas alterações. Então, por isso que é bom correr atrás dos seus direitos, né? Assim que você sair da empresa, você faz o pedido na empresa para que ela te entregue esse PPP. E uma coisa muito importante também para o trabalhador é acompanhar através do Meu INSS os recolhimentos do FGTS. Porque hoje nós temos muitas empresas que não são tão honestas e estão deixando de fazer os recolhimentos do FGTS. Aí o trabalhador chega no escritório, já perdeu o prazo para entrar requerendo esses recolhimentos, porque hoje o prazo é de 2 anos para reaver os 5 anos para trás. Então é um prazo muito curto. Se a pessoa perde, ele dorme no ponto, né? Ela não tem mais esse direito de reaver e fica sem o recolhimento do FGTS. Mas aí é muito injusto, né? Não, porque a empresa está cometendo a ilegalidade e no final das contas, se o trabalhador não vigiar, porque eu acredito que não é todo mundo também que tem o hábito de ficar vendo, deixa eu ver quanto que está recolhendo, se depositou esse mês.
Porque como é um dinheiro que fica lá parado, o cara só vai pensar nisso na hora de sair da empresa ou aposentar, né? Isso. E aí acaba sendo punido lá na frente sem ter culpa nenhuma, vamos dizer assim. Sim, mas hoje, daqui para frente, devido ao crescimento de várias empresas, nós temos que acompanhar. O trabalhador vai ter que acompanhar, sim, pelo menos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, para que ele possa entrar dentro desse período de 2 anos com um processo aí para reaver esse direito. Uhum. Senão vai ficar perdido. Infelizmente, a lei foi criada e acabou prejudicando muito o trabalhador. Entendi. Aí nesse caso, então, que tipo de punição a empresa... Na verdade, vamos começar a perguntar de uma forma diferente. O trabalhador ele pode entrar em contato com a própria empresa e falar, vocês não estão pagando lá, paga aí e tal. Sem ter que acionar a justiça, ou através de um advogado, uma coisa assim, e acionando que tipo de punição e o que ele tem direito dentro desse prazo. Ele tem direito a uma multa ou paga monetariamente atualizado, como que é? Olha, ele tem direito a receber de forma atualizada o seu FGTS corrigido. Para a empresa, ele. Olha, deixa eu contar um caso que aconteceu no escritório para vocês entenderem. Por favor. Teve uma pessoa que ela não recebeu o seu FGTS assim que foi dispensada. Ele ficou enrolando, falando que ia pagar porque ele sabia da lei, que era o prazo de 2 anos. Ele falou assim, no final de dezembro eu te pago. Aí já tinha passado 9 meses. Não, vai sair um dinheiro para mim em abril eu te pago. Já tinha passado mais de ano. E assim, isso o dono da empresa? O dono da empresa. Assim ele conseguiu enrolar dentro dos 2 anos. Quando ele procurou o escritório, já tinha passado esse tempo. Então, não teve como a gente fazer mais nada. Mas não existe uma exigência de um prazo, por exemplo, foi demitido, já tem que receber em tantos dias o FGTS, não? Tem o acerto no sindicato, mas o FGTS, se ele não acompanhar, porque às vezes, por exemplo, acontece muito da empresa efetuar o pagamento picados. Às vezes, coloca lá 1 ano, depois fica sem pagar um pouco, efetua mais um período, e aí aquele trabalhador que não acompanha, ele às vezes não dá falta. Aí ele fica prejudicado, porque quando ele vai observar que o FGTS dele daria um valor maior, aí já se passou esses 2 anos. Então não tem assim uma multa para a empresa posteriormente, né? Então, por isso que acontece, né? Como já tem a previsão, se o trabalhador não requereu dentro desse prazo, é como se ele não fizesse questão de receber. Só que a gente sabe que não é isso que acontece. Muitas vezes o trabalhador não sabe nem do que é, né, quais são os seus direitos. Então, não tem como nem ele requerer, se ele nem sabe o que aconteceu, né? Não, você então que está acompanhando aí, você foi demitido, deu 10 dias ali, você não recebeu a chave lá para sacar seu seguro ou tirar o seu FGTS, já procura advogado então, né? Isso. Para pressionar a empresa para obrigar ela. Algumas pessoas nos procuram para verificar se o acerto foi feito de forma correta. Isso é muito válido, porque aí a gente faz toda essa análise do FGTS, fala com o trabalhador se está tudo ok. Então, vale a pena você procurar um auxílio aí de um especialista, de um advogado da sua confiança, né? Para que possa te auxiliar. E voltando ao início da sua pergunta, como que esse trabalhador faz para dar entrada? Ele tem que ter o aplicativo do INSS ou então acessa pelo computador, pela internet. Ou pode também ligar para o 135 do INSS. Quais as documentações que ele precisa? Sua carteira de trabalho, os documentos pessoais, comprovante de endereço, os PPPs para quem trabalhou em área insalubre, os carnês de pagamento, né? As guias do MEI. Se você
por que é importante juntar o carnê e as guias do MEI mesmo, para você verificar no CNIS se todos aqueles recolhimentos estão de acordo, porque às vezes o INSS perde algum período seu. A gente já encontrou tempo perdido de cliente de 2 anos, 6 meses, 4 anos e 2 meses. Então, é bom você verificar. Quando chega um pedido lá no escritório, a gente faz toda essa análise, tempo por tempo de cada empresa, para verificar se ela consegue mesmo, se aquele tempo ali está todo feito de forma correta. E aí a gente pode pedir ao INSS que faça o acerto desse CNIS. Olha, INSS, esse CNIS aqui está faltando tais e tais períodos. É necessário que você faça esse acerto. Aí a gente junta a prova como a carteira de trabalho, as guias de pagamento. E aí ele, às vezes, por exemplo, pode acontecer de uma escola, um local de trabalho ter sido fechado, mas a pessoa tenha toda aquela documentação que comprove o seu tempo, um prolabore, desculpa, um contra-cheque, né? Então, ela pode estar juntando esses documentos para comprovar o seu tempo de contribuição e pedir que seja somado na sua aposentadoria. Hoje o processo de aposentadoria está muito burocrático? Quanto tempo que demora, mais ou menos, desde o início do processo até efetivada a aposentadoria? Olha, algumas aposentadorias, quando a documentação está toda correta, não tem que fazer acertos, ela é concedida de 30 a 90 dias. Nós temos exceções devido à greve, devido a algumas alterações de sistema no INSS, que aí ultrapassam esse tempo de contribuição, esse tempo de deferimento. Mas o prazo máximo é até 90 dias para ele fazer a análise da aposentadoria. O trabalhador rural, ele tem alguma diferença da questão do processo de aposentadoria dele? E até mesmo, por exemplo, donas de casa, como que é? Tem alguma diferença o processo? Tem sim. A aposentadoria rural, a mulher e o homem, eles aposentam mais cedo. Isso aí a gente não teve alteração. A mulher aposenta com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição, ou que comprove, né, que permanece na área rural, e o homem com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para o trabalhador rural, nós temos um lado bem benéfico aí, que é a somatória do tempo de contribuição com o tempo urbano. Então, vamos supor que a pessoa trabalhou 7 anos na área rural e depois veio para a cidade trabalhar mais um pouco e voltou para o campo. Esse tempo aí do urbano e rural pode ser somado para ela conseguir a sua aposentadoria. Então ele... mas assim, precisa o ser período rural tem que ser maior que o urbano para ele ser? Não faz diferença. Ela tem que completar os 15 anos de contribuição. É a chamada aposentadoria por idade híbrida. Mas ela aposenta também só com o tempo rural. Isso é uma outra opção que a gente tem, benéfica, né? Mas eu não entendi, assim, como que vai fazer essa distinção, por exemplo? O cara, ele trabalhou 2 anos na roça e o restante numa empresa aí sei lá, numa cidade, capital, sei lá. Ele vai aposentar como trabalhador rural, ele vai poder usar esse tempo, ou vai usar a outra regra lá ele vai de 64 aposentar anos? por idade híbrida com 62 anos de idade e 62 anos de idade a mulher e 65 anos de idade o homem. Aí a idade vai ser alterada pela aposentadoria híbrida, mas pode somar esses dois tempos. O que ele precisa comprovar, por exemplo, igual você citou, 2 anos no meio rural, ele precisa juntar toda a documentação dos pais, né, que menciona que ele trabalhou como lavrador, documento do terreno, ITR, né, os impostos, batistério,
toda essa documentação, às vezes eles têm aquelas carteirinhas de sindicato. Então, ele juntando essa documentação, ele consegue comprovar esses 2 anos para diminuir aí nessa aposentadoria urbana. Essa aposentadoria é chamada aposentadoria por idade híbrida. Agora, somente a rural é os 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher e os 15 anos rural. Ele pode optar por aposentadoria rural ou comum? Vai depender do tempo que ele tiver, né? O que ele consegue comprovar. Se ele tiver todo o tempo rural, aí ele vai aposentar somente rural. Agora, se ele tiver metade, igual eu mencionei, urbano e metade rural, aí vai ser essa aposentadoria híbrida com a idade mínima urbana, que é 62 e 65. Mas o rural aposenta com qual tipo de salário? Salário mínimo? Salário mínimo. O rural tem um teto? Não, o rural é somente salário mínimo. A não ser aqueles trabalhadores que efetuam os seus recolhimentos maiores para o sindicato, mas aí já cai em outra regra, né? Entendi. Mas o trabalhador comum, rural, que vai ter o seu reconhecimento através somente de documentos, aí é o salário mínimo mesmo. Entendi. Doutor, como é que o pessoal faz para te encontrar aí no escritório, nas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra? Olha, o meu escritório é no centro de Coronel Fabriciano, na rua Dom Bosco, número 34, loja 1. E nas redes sociais é Regiane Lima, advogada. Beleza. Doutor, obrigado então pela participação, pelo assunto, pelo tema. Muito interessante, esclarecedor. Espero que você possa voltar aqui com outros temas também. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Obrigado por nos acompanhar aqui nesse portal. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou até aqui então. Espero que você tenha gostado. Vai lá no YouTube, comente o que você achou. Coloque dúvidas lá se você tiver também. A doutora depois entra lá e vai responder todo mundo. E siga aí nosso canal, se inscreva aí no Portal da Cidade Patinga no YouTube. Curta o nosso podcast, deixe o seu joinha, ative as notificações lá. E também no Spotify. Você siga o nosso canal Portalcast Patinga para acompanhar esse e os outros episódios. Também tem o nosso Instagram, Portal da Cidade Patinga. Você fica por dentro de todas as notícias e com mais detalhes no nosso portal ipatinga.portaldacidade.com. Essa informação, essa notícia também vai sair depois sobre o podcast, sobre o assunto. E as outras informações envolvendo a região do Vale do Aço, você encontra lá no Portal da Cidade Patinga. Tá certo? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.